Uma ideia, uma proposta, uma votação. Parece simples, né? Mas o caminho que uma lei percorre desde que ela nasce até virar uma regra que muda a vida na cidade é uma verdadeira corrida de obstáculos. E hoje a nossa pista de prova vai ser a Lei Orgânica do município de Cotiporã, lá no Rio Grande do Sul. A gente vai focar num trecho bem específico, que é o coração do processo legislativo. Exato. E para quem estuda para concurso, entender essa mecânica não é só um diferencial. É, na verdade, a base de tudo. Nossa missão, então, é destrinchar os artigos 54 a 64. Entender cada etapa dessa jornada. Quem pode dar largada, quais são os atalhos, as barreiras e, no final, quem é que cruza a linha de chegada. Vamos mergulhar nisso? Beleza, vamos começar pela linha de partida, então. Quem tem autorização para colocar uma nova ideia de lei na pista, digamos assim? Olha, o artigo 54 ele é bem direto. Ele nos dá 3 fontes possíveis. A iniciativa pode vir de um vereador, do prefeito ou, o que é muito interessante, do próprio eleitorado. É a chamada iniciativa popular. Ah, interessante. Pois é, e essa divisão já mostra uma coisa fundamental, que é o equilíbrio de poderes. Não é uma largada livre para todo mundo em qualquer raia, sabe? O artigo 55, por exemplo, já cria uma pista exclusiva para o prefeito em certos assuntos. Pista exclusiva. Exato. E é aqui que os concursos adoram criar as famosas pegadinhas. E que assuntos são esses, então, que só o prefeito pode iniciar? Pense em tudo que mexe com a estrutura e principalmente com o bolso da prefeitura. Leis que criam cargos públicos ou que aumentam o salário dos servidores, por exemplo. Faz sentido. O regime jurídico desses servidores, a organização das secretarias e, claro, o mais importante de todos, o orçamento. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, o orçamento anual em si, tudo isso é iniciativa privativa do prefeito. Entendi a lógica de centralizar o orçamento, mas esse poder todo na mão dele não pode acabar engessando a administração? E se os vereadores que, sei lá, estão mais perto do povo nos bairros, identificam uma necessidade que o prefeito não viu, eles ficam de mãos atadas? Essa é a grande questão do equilíbrio, né? A justificativa para essa regra é evitar o caos orçamentário. Imagina se cada vereador pudesse propor uma lei criando uma nova despesa. Ah, viraria uma bagunça. Exatamente. Um prometendo uma creche aqui, outro o asfalto de uma rua ali. O orçamento viraria uma peça de ficção. A prefeitura não teria como pagar as contas. Então, essa exclusividade do prefeito é um mecanismo de controle de responsabilidade fiscal. Uma trava de segurança, então. Perfeito. Ele é o gestor, então ele tem que ter o controle das chaves do cofre. Ok, faz todo sentido. Agora, falamos dos vereadores, do prefeito, mas a lei menciona essa iniciativa popular. Isso soa incrivelmente democrático no papel, mas me parece algo bem difícil de colocar em prática. Como funciona? Funciona, e é uma ferramenta poderosa, mas exige organização, claro. O artigo 56 diz que a população pode apresentar um projeto de lei direto na Câmara. Só que, para isso, o projeto precisa ser assinado por, no mínimo, 5% dos eleitores que votaram na última eleição. 5%. Já é um primeiro obstáculo bem grande. Mas tá, e se a população consegue as assinaturas, apresenta o projeto e a Câmara simplesmente vota contra? Todo esse esforço vai pro lixo? Então, aí é que entra um detalhe fascinante, uma espécie de repescagem para a vontade popular. O parágrafo único do artigo 56 tem uma salvaguarda. Uma repescagem. Como assim? Se a Câmara rejeita o projeto, ele não morre ali. Se, em até 120 dias, um grupo maior de eleitores, agora 10% dos que votaram, solicitar, o projeto tem que ser submetido a um referendo popular. Peraí, quer dizer que a população pode passar por cima da decisão da Câmara e aprovar a lei direto nas urnas? Exatamente. Isso é democracia direta na veia. É dar a última palavra ao povo, literalmente. É um mecanismo que, embora seja raramente usado pelo desafio logístico, mostra a força que a cidadania organizada pode ter. Certo, então a proposta está na pista, seja do prefeito, de um vereador ou da população. Agora ela precisa correr, tramitar na Câmara. E se for algo urgente, existe uma pista expressa para isso? Existem sim, e são controladas principalmente pelo prefeito.
O artigo 58 já coloca um ritmo mais rápido. O prefeito pode pedir que um projeto dele seja votado em até 45 dias. 45 dias? É um prazo que já coloca uma certa pressão no legislativo. Mas e se 45 dias ainda for muito? Digamos que aconteceu uma enchente e o prefeito precisa de uma lei urgente para liberar recursos. Para situações assim, existe o que o artigo 59 chama de regime de urgência. Se o prefeito justificar o interesse público, ele pode exigir que a Câmara vote o projeto em apenas 15 dias. 15 dias. Nossa, é um prazo curtíssimo para um processo que tem comissão, debate, emendas. É muito curto. E se a Câmara não conseguir votar nesse prazo? Ou simplesmente não quiser, o que acontece? A consequência é muito mais drástica e politicamente poderosa. O parágrafo 2º do artigo 59 diz que, esgotado o prazo, o projeto tranca a pauta. Trancar a pauta. Isso soa forte. Quer dizer que o prefeito tem um tipo de botão vermelho que pode paralisar o legislativo para forçar a votação de um projeto dele? Exatamente isso. Nada mais pode ser votado até que essa pendência seja resolvida. É uma ferramenta de pressão enorme. Um verdadeiro cabo de guerra. Total. Se os vereadores têm outros projetos que querem aprovar, são forçados a deliberar sobre a proposta urgente do prefeito primeiro. A única ressalva, e isso é importante para provas, é que esses prazos não contam durante o recesso parlamentar. Entendi. Mas e os vereadores? Eles não têm nenhuma ferramenta para acelerar um projeto que eles consideram importante e que talvez esteja parado, esquecido numa gaveta? Tem sim. O artigo 60 é o contrapeso. Qualquer vereador pode pedir a inclusão na ordem do dia de um projeto que esteja parado na Câmara há mais de 30 dias. E o mais interessante O quê? é que ele pode ir para votação mesmo sem o parecer das comissões. Isso impede que as comissões, que às vezes podem ser controladas por grupos políticos, engavetem um projeto para sempre. O plenário chama a responsabilidade para si. Boa, certo. Então, o nosso projeto superou a burocracia, talvez pegou a pista expressa e finalmente foi aprovado na Câmara. Parece que a parte difícil acabou, né? Na verdade, é aqui que começa um novo capítulo. Talvez o mais tenso de todos. O confronto direto com o Poder Executivo. Ah, claro. A aprovação na Câmara não transforma o projeto em lei automaticamente. O artigo 62 é claro. O texto aprovado é enviado ao prefeito. E ele tem a caneta na mão. E essa caneta pode assinar ou riscar. Vamos falar primeiro da assinatura. A sanção. Como funciona? O prefeito tem 15 dias úteis para sancionar o projeto, ou seja, concordar com ele. Mas aqui tem um detalhe que é um clássico de prova de concurso. E se o prefeito não fizer nada? Fica na gaveta dele por 15 dias e ele não diz nem sim nem não. Isso. Imagino que o silêncio signifique uma rejeição, um tipo de veto de bolso. Pelo contrário, o silêncio nesse caso significa aprovação. É a chamada sanção tácita. Ah, interessante. Tá lá no parágrafo 4º do artigo 62. Se o prazo de 15 dias úteis passa e o prefeito não se manifesta, a lei é considerada sancionada. É uma forma de impedir que o executivo simplesmente ignore a vontade do legislativo por inércia. Então o silêncio é um sim. E a outra opção, o não explícito, o veto. O veto é a rejeição formal. No mesmo prazo de 15 dias, o prefeito pode vetar o projeto, total ou parcialmente. E os motivos precisam ser justificados, né? Ou ele considera o projeto inconstitucional ou contrário em interesse público. E esse veto parcial, ele tem regras, certo? Não pode sair picotando o texto, tirando uma palavra aqui e outra ali. Exato. O parágrafo 3º proíbe isso. O veto parcial precisa abranger o texto integral de um artigo, de um parágrafo, de um inciso ou de uma linha. Entendi. A ideia é impedir que o prefeito mude o sentido de uma lei, criando uma terceira versão que não foi votada por ninguém. Ele pode remover uma peça inteira do quebra-cabeça, mas não pode lixar as bordas dela. Ok. O prefeito vetou. A bola volta para a Câmara. E agora? Esse veto é a palavra final ou os vereadores podem dar o troco? Eles podem. E essa é a essência do sistema de freios e contrapesos.
A Câmara tem 30 dias corridos para apreciar o veto. E para derrubá-lo, a regra é mais dura. Mas dura como? Não basta uma maioria simples dos vereadores que estão ali na sessão. O artigo 62 exige o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta. Vamos traduzir isso porque é um conceito que derruba muito candidato em prova. Vamos lá. Pensa num condomínio com 9 apartamentos, que é o número de vereadores em Cotiporã. Para uma decisão comum, basta a maioria de quem apareceu na reunião. Se apareceram 6, 4 votos resolvem. Certo. Mas, para derrubar uma decisão do síndico-chefe, que seria o prefeito, a regra muda. É preciso voto de pelo menos 5 apartamentos. Não importa se só 6 apareceram. É a maioria do total, não dos presentes. Perfeito, ficou claríssimo. É uma trava de segurança que exige um consenso muito maior. Exatamente. E depois de toda essa batalha, sancionada a lei ou derrubado o veto, quem garante que ela vai ser publicada e vai valer de fato? O sistema tem uma escada de responsabilidade para isso. Está no parágrafo 6º. A obrigação de promulgar a lei é do prefeito. Se ele não fizer em 48 horas, a responsabilidade sobe para o presidente da Câmara. Ah, boa. Se o presidente também falhar, sobe para o vice-presidente da Câmara. É um mecanismo que garante que a lei não morra na praia por birra ou inércia. A vontade legislativa tem que ser cumprida. Certo. Vimos a jornada de uma lei comum. Mas nem todos os projetos são iguais, imagino. Devem existir leis que são as vigas mestras de um prédio, muito mais estruturantes. Elas seguem essa mesma tramitação? Ótima pergunta, e a resposta é não. O artigo 64 estabelece um rito mais rigoroso para essas leis especiais. Coisas como o Código de Obras, Código de Posturas, o Código Tributário, o Plano Diretor. Leis que definem a estrutura da cidade. Isso, o Estatuto dos Servidores. Essas leis não podem ser aprovadas por uma maioria simples. Elas já nascem exigindo o quórum qualificado, o voto favorável da maioria absoluta dos membros do Legislativo. Ou seja, para essas leis, a mesma força que precisa para derrubar um veto do prefeito é exigida já na primeira aprovação. A régua é mais alta desde o começo. Exatamente. E tem mais um detalhe que reforça a participação da sociedade. O artigo 64 obriga que esses projetos tenham a maior divulgação possível antes mesmo de irem a plenário. E o que acontece com essa divulgação? A partir dela, entidades da sociedade civil organizada, tipo associações de bairros, sindicatos, conselhos, têm um prazo de 15 dias para apresentar emendas ao projeto. Isso é fantástico. É a lei dizendo, olha, vamos mexer na estrutura da cidade, então todos estão convidados a opinar antes da decisão final. É a transparência inscrita na norma. É o reconhecimento de que certas decisões são tão impactantes que não podem ser tomadas só no gabinete. E, para fechar, o artigo 63 esclarece que os atos internos da Câmara, como decretos legislativos e resoluções, têm um processo mais simples, que não passa pelo prefeito. Então, recapitulando a nossa corrida, vimos a largada, com a iniciativa vindo de diferentes atores. Vimos a corrida contra o tempo, com os regimes de urgência e a arma poderosa de trancar a pauta. E vimos a reta final, a mais dramática, com a sanção, o veto. E a possibilidade de derrubada do veto. E, fundamentalmente, a importância dos números. A maioria absoluta é um número mágico. É a chave que aprova as leis mais importantes e a única força capaz de derrubar a vontade do chefe do executivo. Para quem está na maratona dos estudos para concursos, cada um desses detalhes é um ponto em potencial. Diferenciar sanção expressa de tácita, saber o que é veto parcial, o que significa trancar a pauta e, acima de tudo, decorar os quórums. Dominar isso é demonstrar um conhecimento profundo do funcionamento da máquina pública. Sem dúvida. E todo esse processo nos deixa com uma reflexão, né? A Lei Orgânica de Cotiporã, assim como tantas outras no Brasil, oferece a iniciativa popular como um instrumento de cidadania direta. Mas, na prática, por que a gente vê tão poucos projetos de lei nascendo diretamente das mãos da população? É uma boa pergunta. Será que é por falta de conhecimento sobre esse direito? Ou a complexidade de organizar e coletar assinaturas ainda é um obstáculo grande demais para que a participação popular seja realmente efetiva na criação das leis que governam nossas próprias cidades?